Mata essa porra! Mata! Ah! Ô, louco, o cara voou ali no outro. Meu Deus, calma, gente. Isso aqui é Pokémon, caralho. Bom, desde a minha infância, eu sempre gostei de Pokémon. Só que eu nunca tive um PC. Então eu acabava jogando jogos pelo celular aí. E eu sempre tive vontade de jogar o querido Pixelmon. Só que se passaram anos e eu nunca consegui jogar. Mas o jogo mudou e eu conheci o caro querido Pixelmon Brasil. Tararã. Bom, Pixelmon Brasil é um launcher para jogar Pixelmon no celular. E tem até uma versão light e uma versão mais pesada, para caso seu celular for uma batata igual o meu. Bom, e a gente vai estar jogando na light. E aqui vai só um contexto rápido da diferença da light para normal. Na light, os Pokémons são feitos em pixels, em vez de 3D, que é a normal. E a gente vai estar jogando na light por conta que meu celular não é o melhor celular do mundo. E gravar e jogar ao mesmo tempo iria simplesmente quebrar ele em 1000 pedacinhos. Mas só muda isso, vocês vão se acostumar. Então a gente pode chamar de Pixelmon para celular. E eu e os meus amigos tivemos a ideia de fazer um torneio hiper mega foda no Pixelmon Brasil. Aonde que no decorrer de uma semana a gente teria que montar um time para a gente batalhar no 7º dia. Só que a gente já fez essa ideia antes, 2 vezes para ser sincero. Só que lá a gente usava Pokémons aleatórios. Só que isso é assunto para outro vídeo. Agora o foco é nesse torneio aqui. E os participantes desse torneio são eu, Florest Dart, Carreta, Mr. Peppa, Gordão, Gui e Agiota. Sim, eu sei, só nome aura, né? E também a gente colocou uma armadura do próprio Pixelmon para ficar mais fácil reconhecer cada um. Agora, com tudo explicado, eu posso finalmente trocar essa roupa. Pronto, roupa trocada. Agora a gente vai para a parte das regras. Que são elas? Teremos só uma semana para fazer o time. Só pode usar 2 lendários no máximo, / Ultra Beast, / Mítico. Só pode usar 2 itens de batalha por batalha. Os comandos TP, Pokéheal, Time Set estão completamente liberados. Sem Pokéspawn, sem Game Mod e sem Glitz. É bom avisar também que o spawn de bosses, lendários e raids foi aumentado, porque muitos de nós estuda e trabalha ao mesmo tempo. Então acaba ficando meio maçante procurar os lendários e os bichos como é pra ser do jogo, sabe? Porque demora demais. E a gente acabou proibindo alguns pokémons. Ultra Necrozma, Zacian e Calyrex Shadow. Pra fazer a jogatina ficar um pouco melhor, porque esses bichos são muito roubados. Eu sei que tem outros aí, mas esses são os principais. E fora isso, os pokémons você pode pegar qual você quiser. E esse foi o maior desastre que eu fui inventar de fazer. Eu odeio pegar o Pokémon que eu quiser. E por que eu falo isso? Porque eu já tinha um time montado na minha cabeça. É esse time aqui. Ele tava perfeito, ele tava perfeito. Aí eu comecei a procurar. Zygarde, filha da puta. Acha a célula na casa do caralho. Beleza, beleza. Excisor, dá pra achar. Ultra raro na jungle. Tá bom, tá bom. Resto do time tá bom, dá pra conseguir. Beleza. Aí meu Pixelmon Brasil, com o primeiro dia de gameplay, eu vou lá, faço a guide cube. Beleza. Entro no dia seguinte pra jogar. Adivinha. Não sei o que aconteceu, minha conta sumiu e eu tive que recomeçar do zero. E aí eu refiz o time todo. Mas não tinha necessidade de refazer o time todo. Irmão, você não me entende. Você não me entende. Quando eu perco o hype pra treinar um Pokémon, eu perco o hype total. Com o time refeito e com muitas reviravoltas, a gente finalmente pode começar o meu primeiro dia, que é o segundo dia para as pessoas que jogaram o primeiro dia. Que no meu caso eu joguei, né? Mas eu perdi tudo. Olha, até que ficar um dia atrasado e ter que reformular o time várias vezes não é tão ruim, ganha bem de ganhar muitas Pokébolas. Como inicial aqui, eu peguei o Piplup porque eu gosto muito do tipo metal, é meu tipo favorito. E eu também curto o Piplup, eu curto o Empoleon. Beleza? E essas monte de Pokébola aqui, os caras deu na umidade mesmo, porque eu tinha... Eles viram que eu fiquei um dia... O meu dia que eu fiquei jogando não adiantou de muita coisa. Esses daqui são os itens que eu consegui no meu dia jogando lá. E eu consegui recuperar eles porque eu deixei tudo no baú. Bom, enquanto eu vou upando meu Piplup com esses minis XP Candies que eu tenho aqui, eu vou falar pra vocês que eu tenho algumas frescuras com Pokémon.
Primeiro, eu só quero pegar Pokémon macho. Não quero saber de fêmea. Tá ligado, né? Olha, tá evoluindo. Isso é bom. Mas tá. Outra coisa. Eu tive que refazer o time muitas vezes. Eu não sei porque eu tenho muita frescura com Pokémon em si. Pra mim tem que ser Pokémon da hora e irado. Então, cara, chegou a refazer tantas vezes que chegou até massivo fazer time. Chegou até a ser um processo chato de tantas vezes que eu refiz o time. Mas bom, vocês vão ver qual vai ser o foco nosso aqui agora. O próximo que nós vai capturar. E ele aprendeu o Metaclaw. Ok, vou colocar no lugar do pique. Perfeito. Aqui nesse momento eu tinha capturado alguns Pokémons aleatórios que eu tinha pegado por aí. Pra mim poder trocar algum Abra que um amigo meu tinha pegado. Por quê? O que o Abra faz? O Abra tem uma habilidade chamada Synchronize. Com essa habilidade, você consegue sincronizar a Netry que ele veio com a Netry, com algum Pokémon que você capturar. Para isso, ele já estar no primeiro slot ali do time. Por isso que Abra é muito importante. Eu quero uma Netry boa para os meus Pokémons. Então, Abra é realmente muito importante. E aqui o meu amigo, por coincidência, tem algumas letras que eu preciso, que é o Rest, que, se eu não me engano, aumenta velocidade e diminui defesa. E tem o Adamante também, que, porra, a maioria do pessoal conhece, que aumenta ataque e diminui ataque especial, se eu não me engano. Tem o Mute também, que talvez eu use. Aqui, eu e o Carreta tinha feito uma parceria. Ele tava me ajudando a achar o Pokémon que eu queria, e em troca a gente fazia raid junto, enquanto nós programávamos Pokémon. E o Pokémon sortudo da vez é o Ted Ursa. Eu gosto muito do Ted Ursa, eu gosto muito do Ursaring. Só que eu também me odeio muito, sabia? Porque, cara, vai dar um problema isso daqui mais pra frente. Porque eu quero ele com uma habilidade específica. E essa habilidade é difícil de conseguir. E vai chegar um momento que eu vou... Como é que eu posso falar? Perder a vontade de treinar o Ted Ursa, eu vou ter que fazer o time inteiro. Eu não acredito, finalmente eu vou pegar ele, eu não tava aguentando mais procurar, eu não tava mais aguentando procurar. Vamos, fica na Pokébola, por favor. Eu não aguento mais. Esse bicho é comum, não é difícil. Não é difícil. Ficou. Agora ficou, não é possível. Nice. Finalmente, meu Deus. Meu Abra. Não sei mais o que eu tô falando, cara. Ficou, não acredita. Vamos ver se ele veio com a Netry. Ok, tá, Damante tá, isso eu já esperava, mas ele veio com a habilidade Quick Fit. Aqui vai uma mini explicação pra quem não entendeu. O Ursaring tem uma habilidade chamada Guts. Essa habilidade, a partir do momento que você tá com burn, você tá com debuff de pegar fogo, você vai dar mais dano nos seus ataques. Então o que acontece? Meu plano era pegar um Ursaring com essa habilidade Guts pra mim poder usar uma Flame Orb, que é um item que te deixa pegar fogo, pra mim poder dar mais dano. Só que eu não consegui, eu peguei mais Ursaring. Eu também tentei até pegar uma Ability Capsule. Só que, né, eu só desisti e tive que refazer o time todo. Aí agora sim o time ficou o time que vocês viram no começo do vídeo. Bom, muitas coisas aconteceram. Calma lá, tem que processar. Primeiro, eu achei o Upa. E sim, o Upa vai ser um dos próximos Pokémon do nosso time, porque eu curto demais o Upambal, um dos meus Pokémon favoritos. De todos, sério. E outra coisa, eu peguei uma Larvesta. Então sim, a gente vai ter uma Volcarona. E ela aqui, ó, tá aqui, level 10. Tá aqui no deserto, eu já achei os dois de uma vez. Agora vai tentar pegar ele, eu não sei se nós vai conseguir, mas o Ted Ursa deu um dano legal. Ok, acabei não conseguindo aquele, mas já voltei a gravar, tamo aqui no end, porque pelo visto é mais fácil. O Ted Ursa conseguiu dar um bom dano e ainda deixou ele paralisado, eu tenho muitas chances de pegar. Mal sabia o meu eu do passado que ia demorar um pouco pra pegar esse Upa ainda. Mas galera, aqui vocês já podem perceber duas coisas. Primeira, aqui ainda eu tava usando o Ted Ursa, porque eu ainda não tinha decidido que eu ia trocar ele e refazer o time inteiro. E segunda, se vocês notarem no chat que algum player chamado Aragan começou a mudar o game mod, mudou pra sobrevivência, pra espectador, não liguem, tá? Ele não é um jogador do server, ele só tá aqui pra espectar a gente, ele é um amigo nosso que quis espectar a nossa jornada. Por isso que ele muda pra sobrevivência, pra poder dar TP em nós, depois vai pro espectador, e é isso, tá? Fiquem de boa. Agora voltem aí com a minha captura desse Abra. Ô louco, eu falei Abra, é Upa. Ok, ele acabou matando todos os Pokémons do meu time, mas já eu voltei aqui. Eu vou dar um leak. Eu não fiz isso, não. Sim, eu fui um imbecil e matei o Upa. Só que, relaxa, eu já achei outro logo em seguida e já capturei ele e já foi pro nosso time. Agora, simbora pro próximo Pokémon que eu quero mostrar pra vocês. Achei! Meu Deus, mais difícil achar do que eu esperava, tá? Mano, calma, tá, ok, calma. Eu vou pegar ele de olho, sim. Vamos lá, usou o Dragon Brief, eu tenho um plano, ok?
Tá com pouca vida. Vamos lá. Vamos lá, mais um leak. Por favor, só não mata dessa vez. Meu Deus, é um bago, mano. Eu gosto muito de Salamence, cara. Vai. Pokébola, vai ser outra, vai ser outra. Vai ser outra, ele vai ficar. Ele vai vir pra mim. Vem, neném, vem, neném. Vem, então, vem. Faz um Mega Salamence. Vamos fazer um Mega Salamence. Vem, vem, vem. Não! Você não tem escolha. Você não tem escolha. Vem, 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 Salamence. Caramba, olha o time como tá ficando, cara. Esse time tá ficando muito foda. Jolly, perfeito, mano, perfeito. Sim, eu peguei um Bagon. Haha, meus Bagon, não, tô brincando. Eu peguei um Bagon pra ele evoluir pra Shelgon, pra evoluir pra Salamence. Que o Salamence é muito irado. E aqui eu também já tava com o Empoleon, já tinha upado. O Upa já tinha pegado, como eu disse pra vocês. E aqui eu também tava aproveitando fazer raid, que tinha bastante gente. E é claro, eu também fui upar a Volcarona, né? Porque, pra quem não sabe, a Volcarona evolui só nível 59. Então, provavelmente vai ser um dos últimos Pokémons que vai chegar na forma final aqui do nosso time. Ok, eu desisti do Teddiursa mesmo e agora nós vai caçar o Surfet. Sim, cara, esse Pokémon aqui é muito da hora. Surfet de Galar, que evolui pro Surfet, que é um, cara, simplesmente um pato com um escudo usando um alho poró como espada. Mano, esse eu gosto muito desse pato. É tipo um dos meus Pokémon lutadores favoritos. Se não for o meu favorito. Então, até onde eu saiba, é aqui no bioma de Plains, tá certo mesmo? Deixa eu só diminuir um pouco a renderização aqui, para não lagar tanto. Ok, é aqui no bioma de Plains de manhã, pelo que eu vi. Mal sabia eu, mas eu estava errado mais uma vez. Quando eu falo que tudo que tinha pra dar errado deu, eu não tô brincando. O Farfetch normal que spawna na planície de manhã. O Farfetch de Galar spawna na planície de noite. E mesmo assim eu não tava achando. Demorou tanto pra achar que eu fui pegar outro Pokémon pra depois ir atrás do Farfetch. Estamos aqui com o Gordão, outro integrante do server. E a gente acabou de achar o outro Pokémon que eu quero, que é o Rockruff, que eu vou evoluir ele pro Lycanroc pra forma Dusk. Que eu curto demais o Lycanroc, curto demais mesmo. Tá, vamos lá. Agora a gente troca para a Vesta, ok. Agora, Ultra Bola pra cima, Ultra Bola pra cima dele, Ultra Bola pra cima dele. Ele vai ficar na Ultra Bola, fica na Ultra Bola, fica na Ultra Bola. Vem, Lycanroc. Nice! Nice, nice. Boa, mais um pro time. Agora a gente vem, dá TP aqui pra casa, pega o Rockruff que tá no PC. Perfeito, perfeito, perfeito. Cara, minha casa virou zona, só pode? Que é isso, gente? E aqui nesse ponto, a gente já tinha pegado quase o time inteiro. Então a gente voltou pro bioma de mesa pra fazer um pouco de raid. Porque tava spawnando uma raid de lendário lá, tava spawnando uns negócios da hora e nós resolveu fazer. E o Carreta pegou o Eternatus. Mas, cara, é muito da hora o quanto que, tipo, dá pra ver que tem alguns Pokémons que se destacam no time, né? Todos os meus times, porra, são muito foda, são Pokémon que eu gosto, sabe? Esse daqui não é um time pra competitivo, porque o meu time pra competitivo deu errado, vocês sabem disso, já contei isso aqui no começo do vídeo. Mas aqui é um time realmente com Pokémon que eu gosto, sabe? E, cara, os Pokémons que me ajudaram muito, que eu criei uma afeição especial por eles, foi o Empoleon. Eu gostava já demais dele, só que, cara, agora ele subiu muito pra mim. O Surfet também, vocês vão ver ele brilhando. O Upa também, cara, nossa, o Upa foi incrível pra matar boss e fazer raid, mano. Caraca, o Upa Unbound. Cara, é incrível, cara. Pixelmon, Pokémon em si é da hora demais, tá maluco. E aqui também eu tinha outra missão, que a gente tava atrás já do Mega Salamence, pra aproveitar que nós já tá aqui na mesa. E aí depois nós ia atrás do Farfetch. E cara, foi difícil achar, mas quando eu achei... Finalmente! Finalmente, eu te achei, seu pilantra. Tá, ok. Finalmente nós tá aqui com o Mega Salamence, level 92. Dá pra fazer. Calma, a gente só tem que... Ele vai ser mais rápido que nós, tenho certeza. Cara, é que se eu for usar um Destiny Bond... Cara, eu não sei o que eu faço aqui. Eu não vou usar Z-Move, eu tô usando Z-Move só por enquanto com o Upa. Mas tá, cara, decisão complicada, foda-se, deixa um bonde. Meu Deus, eu usou Fly, tá. Ok, não sei o que fazer. Eu achei bom de novo. Nice, foi, matei. Vai vir a Mega Pedra, vai vir. Nice, peguei a Mega Pedra. E depois de morrer daquela forma patética, o Carreta me chamou pra ver algo no Garchomp dele. E eu já sabia o que era na época. Porque, bom, Garchomp, Carreta... Aí veio o quê? Um Mega Garchomp. Irado. Vai dar um trabalho também, mas é irado. Agora sim, vamos pro Farfetch.
Que droga! Veio fêmea, eu não quero fêmea, eu quero macho, eu quero ele formando uma aura. Vamos caçar outro. Aqui nesse ponto, eu e o Carreta já tava um tempo aqui. E acabou spawnando o Cosmog. Eu tentei capturar, só que não deu em nada. E ficou por isso mesmo. E aí eu e o Carreta voltamos à caça. Que demorou mais um bom tempo. Mas a gente finalmente conseguiu. Tá ali? Vocês estão vendo ali? Vocês estão vendo ali? Ele tá ali, né? Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. Finalmente a gente pegou Forfeit. Ele veio um macho e ele já veio com o item. Meu Deus do céu, eu não tava aguentando mais. Cara, só pra vocês terem uma noção. Só pra vocês terem uma noção. Uma noção básica aqui. Meu celular descarregou. Quem achou foi o Carreta. Ele me ligou na hora e falou: Ô, vem correndo. Não deu tempo de eu gravar. Eu joguei com o celular carregando. Eu peguei aqui. Vi com a habilidade chamada Steadfast, mas eu não ligo. Sério, pra habilidade dele eu não tô ligando. Com a Adamantio, perfeito, cara. Perfeito. Eu peguei lá com a Abra Adamantio e veio perfeito, cara. Nossa, eu perdi até a noção de quantas vezes eu falei perfeito já, cara. Mas então o time tá finalmente completo. Agora falta só a gente upar ele. Dá pra ver que eu tenho também alguns temas aqui, eu tenho algumas coisas, mas isso daí ainda vai deixar pra ver depois. Bom, depois daqui eu só fiquei fazendo boss e raid, porque eu precisava upar meus pokémons e ao mesmo tempo precisava de ataque melhor pra eles. E eu já consegui os dois, fazendo boss e raid. E outra coisa que eu tava precisando também era o Licanium Z, o movimento Z do Lycanroc pra mim poder usar na batalha, que iria ajudar demais, demais mesmo. Então já de quebra já tinha a chance de vir o Licanium Z fazendo boss e raid. E cara, foi muito tempo fazendo isso, sério. Foi muito tempo. Eu vou cortar aqui pra vocês, porque senão vai ficar muito grande. Mas cara, foi praticamente o resto da semana inteira. Bom, pra não ficar cansativo, vocês ficarem vendo fazendo raid, curando meus Pokémon, matando boss, curando meus Pokémon, eu vou deixar um compilado aí dos meus Pokémons upando para vocês poderem ver. Pessoas, nossa jornada está acabando. Eu estou pela última vez fazendo a conexão direta aqui com o server. E cara, essa jornada foi muito massa mesmo. Cara, todos os meus Pokémon estão aqui level 90 pra cima. Eu talvez bote no 100 ainda, não sei. Mas cara, foi incrível. Deixa eu só abaixar a renderização aqui. Aí, beleza? Cara, é incrível como fazer um servidor assim com amigos é muito massa. Cara, eu me diverti muito, cara, pelo menos. Esse time aqui eu gostei. Não é um time competitivo, tá? Mas é um time que eu gosto. É um time com Pokémon que eu gosto. E eu também consegui os itens que eu queria. Todos os itens para fechar os meus Pokémons eu consegui. O Licanius, inclusive, que demorou muito, mas eu peguei. Esfera da Vida, Restos e só. Cara, isso daqui vai ser muito útil para esse time aqui, porque eu tava querendo eles desde o começo. Agora só falta mexer em alguns ataques e deixar as coisas prontas já pro desafio final. Bom, depois daqui eu só tava querendo pegar level 100 e tava já mexendo nos ataques para poder colocar nos meus pokémons, para eles poderem ter a maior diversidade possível de movimentos. E tava reparando algum item ou outro, vendo se era aquilo mesmo que eu queria, e é isso. E cara, ficou bom, tá? Eu vou mostrar pra vocês já como ficou, mas cara, ficou da hora, eu gostei demais do resultado. Então o resultado final dos itens e dos ataques foram esses. Bom, cara, é real, chegamos na fase final. Eu tô aqui com todos os meus bichos level 100. Tá tudo pronto. Só tô esperando da hora de começar e... Ué, como assim eu fui teletransportado pro lugar? Então vai começar a grande batalha? Sim, aqui nesse ponto tinha chegado o dia. E eu tava com um time só com pokémons que eu gosto, versus alguns caras que tinha pegado alguns pokémons porque eles sabem que são roubados até. Mas a maioria daqui não joga sério, só joga pra brincar. E cara, foi muito legal. Mas a chave para a primeira rodada foi a seguinte. A primeira luta vai ser o Carreta versus o Mano Peppa. A segunda vai ser eu versus o Gui. E a terceira vai ser o Gordão versus o Giota.
E como funciona a luta, você me pergunta? Simples. Se você ganhar a luta, você ganha um ponto. Se você não ganhar, você não ganha nada. E no final de cada rodada eu vou deixar o placar de como é que tá pra vocês verem. Cara, logo de começo ter pegado o Gui não foi uma boa opção, porque ele é o cara com mais horas jogadas do server, talvez o time mais forte daqui. E eu já falei que o meu time não é tão forte assim. Ele é um time com Pokémon irados, sim, só que ele não, com certeza que não é um time competitivo. Mas bom, enquanto as lutas estavam acontecendo, eu só esperei minha vez batendo no agiota. A primeira luta se encerrou e agora eu cheguei na minha luta. Gui, vamos lá. Eu estou agora contra o cara com mais horas do server. A minha luta começou e eu decido abrir de Empoleon, porque eu conseguiria ter bastante reação, bastante resultado para alguns bichos aí que eu sabia que ele poderia ter. E ele começou de Slash. Cara, e aí a melhor opção que eu tive foi mandar um Ice Beam. Só que ele já trocou pro Tapu Coco dele. Cara, e aqui talvez eu tenha começado a desabar um pouco, porque eu resolvi trocar. E cara, não foi uma má ideia assim também, mas eu acho que não foi uma das melhores. Acho que com certeza um dos meus maiores problemas aqui foi que eu não joguei bem, cara. Eu não joguei certo com o meu time. E olha que eu já tinha usado meu time antes, cara. Mas eu troquei pro Upa, que já chegou levando um dano que eu não gostaria que ele tivesse levado. Aqui eu tava em dúvida do que eu fazia, porque afinal tá pouco é elétrico e fada, talvez eu não vou lembrar aqui agora. E ele trocou pro Edslash de novo, assim como eu mandei o Psychic. Meu Upa derruba o Edslash, só que aí chegou o maior problema pra mim, o Urshifu. Cara, com o meu Upa caído, o Urshifu seria um problema grande. Eu resolvo mandar quem, vocês acham? Salamence, é claro, né? E Mega Evolu já mandando um Fly, só que eu já esperava que ele ia trocar também, eu não deveria ter mandado Fly, aqui foi um erro meu. E aí ele trocou por Darmanita, e aí meu Salamence levou só um chumbo grosso na boca. Troquei pra Volcarona, mas logo assim ele trocou e eu resolvi trocar também já, logo em seguida. Resolvi trocar pro Empoleon, porque cara, o Empoleon é um tanque e eu não queria perder a Volcarona. Eu queria tentar derrubar esse Urshifu de algum jeito, mas não tem como, cara. Ele já me levou de novo esse Urshifu. Troquei pro Surfetch pra tentar fazer alguma coisa contra esse Urshifu, tentar não perder minha Volcarona, porque eu queria usar um Quiver Dance nela. Consegui acertar um dano legal no Grimmsnow com o Farfetch, usando o Furtin Priston. E eu tentei acertar um Mero Assault para tentar derrubar ele, mas não tem como. O Grimmsnow acaba sendo mais rápido que o Surfetch e o meu Surfetch cai. Logo em seguida eu resolvo mandar a Volcarona para mim poder tentar dar algum dano. Mas eu queria muito acertar com o Verdansk, só que eu acabei optando pela opção de dar um ataque tipo para dar dano mesmo. E eu consigo derrubar o Grimmsnarl dele. Só que aí ele mandou o Urshifu de novo e eu já sabia que não tinha muita coisa pra mim fazer. Porque o meu Upa caiu, que era a minha maior fonte de força contra esse cara. E meu Salamence também, junto com a minha Volcarona agora. Minha única opção agora era tentar o Lycanroc e adivinha no que deu? É, não tinha como, eu levar o super efetivo. Cara, o time dele realmente, o Urshifu quebrou o meu time completamente. Talvez se eu não tivesse perdido o Upa naquele começo, eu não sei, mas cara, foi uma boa batalha para aprendizado meu. E agora a gente tá se encaminhando para a última batalha da primeira rodada. Cara, por mais que eu não tenha conseguido esse primeiro ponto, eu ainda tava buscando o pódio, o primeiro lugar. Porque se alguém derrubasse o Guilherme e eu conseguisse ganhar todas as outras partidas, ou se ela ganhasse, perdesse pouca, sabe? Eu conseguia ainda trazer o primeiro lugar. Primeira rodada se encerra e esses são os resultados. Agora encaminharemos para a segunda rodada. Que, cara, essa daqui eu vou trazer, tá? Vou confiar no pai. Minha luta se inicia e eu já começo errando, porque ele começou de Tyranitar e eu comecei de Upa. Tentei acertar um Psychic, mas aí eu lembrei que Psychic não afeta Tyranitar. Mas tá bom, logo depois eu resolvo trocar para não perder o Upa e boto o Empoleon para jogo. Aqui ele vendo que o Empoleon chegou, ele vai trocar para pegar a Gardevoir. Com essa Gardevoir dele, ele faz essa troca que não valeu muito a pena. Porque afinal eu sou tipo metal também e eu tenho Flash Cannon. E é isso que eu faço. Eu vou dar um Flash Cannon na boca dessa Gardevoir e ela ainda fica viva. Isso me impressiona, tá? Eu dou outro e ele troca a Gardevoir porque ele não quer perder ela. E ele lança o Decidueye dele, que eu também tenho resposta para isso, que é o Ice Beam. Eu dou um Ice Beam arriscando perder meu Empoleon, só que aí eu troco. Assim que eu troquei, eu já dei um Acelerock porque é ataque de prioridade e já mato o Decidueye dele. Partindo pra isso, eu tava em dúvida do que ele ia mandar. Só que ele me impressionou, ele mandou o Pilot de Favela e do Cofre Referências. Mas, bom, já era já.
com o Z-Move do Lycanroc. Mandou o Pinguço de novo. Aqui eu não tava ligando se eu perdesse o Lycanroc, então eu só mandei um Stealth Rock pra deixar as pedras aí. Porque o Lycanroc já foi muito útil e eu acabo perdendo ele. Perfeito. Agora, com esse Mega Tyranitar, seria um problema pra mim, mas eu tenho o Auro do Surfette. E com ele eu já dou só uma no Tyranitar e vai deixar ele até bambo se eu acertar. Mas tem a possibilidade dele trocar também. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Ele trocou. Tem a Surf Rock, já deu um dano nesse Moltres dele. E aí eu resolvo trocar também pro Upa, porque meu Upa tem Thunderbolt. E ele trocou de novo pra esse Mega Tyranitar. E aqui eu decido acreditar que o meu Upa é mais rápido e que vai acertar esse Destiny Bond. E, cara, vamos lá, né? Vamos ver se o meu Upa vai ser mais rápido e acertar esse Destiny Bond. Acreditei no meu Upa e ele vai conseguir. Ele derrubou esse Mega Tyranitar dele e levou ele junto. GG, aqui eu rushei pra Volcarona e ele colocou o Nidoking, aí eu já resolvi trocar, porque eu não queria arriscar perder a Volcarona ainda por enquanto, e eu ainda tinha algumas peças sobrando. Lancei o Salamence para poder mega evoluir, e cara, ele lançou o Moltres, e logo depois ele trocou de novo para Gardevoir. Já resolvi mega evoluir, e cara, na dúvida, é igual eu falo, na dúvida, Earthquake. Acertando o Earthquake, meu Salamence cai, e eu decido finalizar a luta com o tão querido Surfette, acertando apenas um First Impression nesse Nidoking e assim levando a vitória para casa com o primeiro ponto nosso nas batalhas. Com o final da segunda rodada, o placar ficou assim: Carreta com 0, Gui com 2, Florist com 1, Agiota com 0, Gordão com 2, Mano Peppa com 1. E agora eu vou enfrentar o Gordão, o cara que tá disputando o top 1 junto com o Gui. Cara, vamos lá, mas eu confio no meu time. Com o começo dessa batalha, ele começou com Kokorote. E eu esqueci o nome desse bicho, tá? Mas eu resolvo mandar um Ice Beam, porque eu sei que ele é tipo voador de metal. Não dá tanto dano, mas mesmo assim dá um dano legal. E eu resolvo continuar mandando Ice Beam até o talo, até eu ver esse bicho morto, mesmo que eu perca o Empoleon. E como sempre, começando com o Empoleon também, é claro, porque ele é muito bom pra muita coisa. Ele serve muito bem pra você começar. E ele mandou o Pé de Pano, que é o Kyrex de gelo. A gente proibiu o Shadow, não o de gelo. E aqui eu resolvo tentar derrubar ele com um Flash Cannon, 2 no caso, e eu consigo derrubar. E eu sigo com o Empoleon porque eu tô maluco. Eu quero derrubar todo mundo com o Empoleon. Só que, infelizmente, eu tento acertar o ataque e morro porque o que eu deu é muito rápido. Bom, assim eu já resolvo fazer a troca. Eu fico em dúvida por que trocar, mas eu acabo trocando por um para tentar acertar um Thunderbolt. E ele troca, o Thunderbolt não dá nada de dano e eu resolvo trocar também. Porque o Grimmsnarl jogar de UPA não é uma boa ideia. Bom, agora com o Grimmsnarl aqui, eu resolvo colocar quem? A nossa querida Volcarona. E deixamos o Grimmsnarl com Burn e eu consigo acertar um Quiver Dance sem levar dano nenhum. Isso foi muito bom. E agora com o Quiver Dance ativado, ele manda o Perna Curta, que no caso é o Cinderace. Eu tenho um ataque voador e assim com 2 eu consigo derrubar o Cinderace. E ele mandou o que eu deu e eu decido recontinuar com a Volcarona mandando o Hurricane porque ela tá bufada com o Quiver Dance. Derrubei 2 com a Volcarona brilhou, decido continuar, até aí ele mandou esse Garchomp dele, decido dar um Fire Dance, tirou um dano legal e a minha Volcarona cai. Logo em seguida, eu decido mandar o Salamence, que aí vai ser Briga de Dragões, e Mega Evolui já mandando um Dragon Claw na boca dele. E eu consigo derrubar o Garchomp dele com o Dragon Claw e ele manda o Grimmsnarl. O Grimmsnarl é simples, né? Na dúvida, o que você faz? Earthquake, tô zoando. Não é Earthquake mesmo. 2 Earthquake e a gente derruba o Grimmsnarl dele, assim, trazendo mais um ponto pra gente. Entramos oficialmente na rodada número 4 agora, com o placar estando Carreta com 1, Gui com 2, Florist com 2, AJ com 0, Gordão com 2 e Mano Peppa com 2. Eu consegui ganhar 2, o Guilherme perdeu uma. E vamos lá, agora é minha batalha contra o Carreta, o cara que tá aí comigo desde o começo. E vamos lá, eu quero vencer, mas se ele estiver fazendo o que eu tô pensando, o time dele tá muito chato. Começou a luta aqui e eu decidi colocar o lead sendo um Empoleon mais uma vez. E o lead vai ser sempre um Empoleon porque, cara, eu tô achando ele muito bom pra começar. Ele começa com um Deoxys no modo Speed, isso aqui vai me dar muito trabalho e eu resolvo continuar com o Empoleon.
para mandar um Scound. E por sorte o Scound dá burn. E aí com 2 Scound ele já tá caindo, só que ele fica usando Recover. Ele tá com combo de Recover mais Self Rock, não Deoxys. Tá bom, tá bom. Aí ele manda quem? O Kyogre. Eu tenho o Grass Knot, consigo dar um dano bom, mas perco o Empoleon. Mas logo depois o Upa já manda um Thunderbolt e já era. Aí ele mandou o Incineroar dele e aqui eu joguei errado. Por quê? Aqui no exato momento que eu botei o Farfetch, eu deveria ter mandado o Metal Assault, mas eu decido mandar um Fierce Imprisonment para atacar primeiro. E aí eu acabo não levando esse Incineroar dele e acaba me custando o Surfetch. E depois também acaba me custando até a Volcarona, porque a Volcarona não consegue finalizar esse Incineroar. Então eu perdi 2 por conta de uma burrice que eu devia ter feito. Bom, agora eu mandei Salamence, já resolvo Mega Evoluir e já tento acertar um na boca dele para ver se ele vai pelo menos morrer esse bicho. E ele morreu. Earthquake, né? Aí, agora, Batalha de Dragões, ele Mega Evoluiu o Garchomp dele, eu usei Dragon Claw e ele usou Root Rage. E aqui eu deveria ter usado Root Rage em vez de Dragon Claw, só que eu resolvi ficar com o Dragon Claw na hora e me ferrei. Aí eu mando meu Lycanroc, não acaba não tendo muito o que fazer, eu decido mandar um Revive e eu consigo reviver o Empoleon para tentar fazer alguma coisa depois. E eu também uso outro Revive para tentar reviver um outro mano, mas aí eu acabo matando o Garchomp. E ainda tem esse Umbreon dele, que foi muito chato, sério, cara, não tinha o que eu fazer muito com ele. Mas com o Salamence revivido, eu revivi o Salamence por conta da Mega, eu não lembrava que ele tinha o Umbreon e ele ainda tinha essa Ribombee, que por sorte já foi bem infernal, né, não foi sorte na verdade, ela me botou pra dormir, essa borboleta do caramba. Beleza, aí eu tava só esperando acordar, vendo se o meu Empoleon acordava logo, e ele não queria acordar de jeito algum, mas eu sabia que a partir do momento que acordasse, ela tava morta. E ainda tinha sobrado esse Umbreon dele, que cara, não teve muito o que eu fazer contra ele. O Mega Salamence ainda tinha voltado para jogo, mas eu não tinha o que dar supreventivo nele. Ele ainda tinha Poison com esse Umbreon, cara. Mano, o Carreta, ninguém gosta dele, porque o Carreta fica usando só coisa de habilidade esquisita, mano. E assim a gente perde. Cara, mas é impressionante. Depois no Sever, todo mundo ficou falando que odeia o Carreta no Pixelmon. Ele só usa Pokémon com habilidade esquisita, cara. Impressionante. E assim eu, infelizmente, acabo perdendo rodada número 4. E agora vamos iniciar uma das últimas rodadas, a rodada número 5. E o placar está Carreta com 2, Gui com 3, Floyd com 2, Agiota com 1, Gordão com 2 e Mano Peppa com 2. Se eu ganhar essa, eu consigo empatar com o Gui, se ele perder, é claro. E outra coisa que vocês devem ter notado é que o Gordão vai jogar 2 vezes nessa rodada, porque na última o Agiota jogou 2. Então o Agiota já finalizou. Ele provavelmente é o último lugar já, porque ele ganhou uma batalha de todas. Então ele não vai me lutar mais e o Gordão luta 2 nessa partida. Agora me desisem short que eu vou contra o Mano Peppa. A batalha começou então, eu tava selecionando aqui os Pokémons e decido abrir com o Empoleon sempre, né? Sempre Empoleon. Ele tem um Reshiram que me deu um susto, mas depois eu reagi contra o Reshiram. Mandei um Scald e ele trocou pro Rillaboom. E por sorte o Rillaboom já ficou com Burn. Então eu decido continuar de Empoleon para poder tentar quebrar esse Rillaboom. E aí eu mandei um Ice Beam que tirou muita vida dele. E agora o Rillaboom morreu. Decido continuar com o Empoleon. E aí ele manda Grapalock. Contra o Grapalock, usando o Empoleon, não tinha muita coisa para fazer, mas eu decido continuar com o Empoleon e mando um Scald, que tira 50% da vida e deixa ele com Burn. Então até que foi uma boa opção. Aí eu já passo pro Upa e já mando o Psíquico para derrotar o Grapalock dele. Beleza? Agora ele lança o Mewtwo e eu tenho Hyper Scar Fury, que vai ser só um na boca desse Mewtwo. Depois ele manda o Metagross, eu tinha certeza que ele ia Mega Evoluir esse Metagross. E aí eu não queria perder meu Upa, porque o Upa eu sabia que ia ser um carro-chefe para derrotar esse time dele aí. E como sempre ele reevoluiu as ideias, ele mega evoluiu o Metagross e eu troquei para Volcarona. Consegui fazer um Quiver Dance para aumentar o ataque especial e a defesa especial e ele já trocou pro Reshiram. Eu já resolvo trocar também para não perder a Volcarona e pego quem? Vocês adivinham? Lycanroc. Aí com o Lycanroc eu arrisco no tudo ou nada e mando um Z-Move nele e derruba esse Reshiram igual um pedaço de fezes. Agora eu tento mandar um Surf Rock, só que ele acaba me acertando primeiro. Com a Volcarona eu consigo mandar um Fire Dance para poder tentar tirar muita vida dele, né? Ou pelo menos tentar, porque esse Mega Metagross é um tanquezaço. E eu consigo, eu tirei bastante vida, só que a Volcarona cai logo no próximo turno. E aí agora, para continuar essa partida, eu consigo mandar o Upa de novo.
que com o Upa eu só mando um Scarfur e acabo levando esse Metagross. E ele me vem com Ribombee. E com a Ribombee o que eu faço? Dá-lhe Thunderbolt nela, dá-lhe Thunderbolt na Ribombee. Então a gente manda o Thunderbolt na Ribombee e meu Upa cai. Mas eu já passo pro Mega Salamence e já mando um Flyzão na boca dela enquanto meu Mega Salamence vai evoluindo. Mega evoluindo no caso. E derroto a Ribombee e ganho mais uma batalha. A rodada final acabou, só que infelizmente ocorreu um empate entre 4 participantes. O placar final ficou Carreta com 3, Gui com 3, Frost com 3, Agiota com 1, Gordão com 3 e Mano Peppa com 2. Então o Giota está na lanterna, em último lugar, Mano Peppa em penúltimo, e agora ocorrerá uma batalha entre 2-2, né? Com os 4 que ficaram empatados. E depois, se for necessário, nós vai fazer mais batalha ainda para poder desempatar e tirar finalmente quem vai ser o ganhador dessa bagaça. E eu vou contra o cara que é mais odiado do server, porque ele tá usando uma comp que tá todo mundo odiando, esse Umbreon dele. E ele começou com esse Deoxys, o Speed, de novo. Ele vai fazer a mesma coisa, Self Rock e Recover. Por quê? Porque o nome dele é Carreta, né, gente? Mas bom, eu mando o Empoleon e aí eu dou 3 Scalds e consigo levar ele. E eu não queria perder o Empoleon, ele era a chave pra tudo isso, mas eu acabei jogando meio mal aqui. Eu acho que eu devia ter ficado com o Empoleon, só que eu resolvo mudar pro Upa. E aí com o Upa, eu tava em dúvida se eu mandava um Thunderbolt ou se eu mandava um Destiny Bond. Eu não sabia quem era mais rápido. É claro que era meu Upa, né? Mas na hora você tá tenso e aí você não sabe. Mas aí eu resolvi mandar um Destiny Bond e tentar levar. E aí eu levei o Kyogre dele com o Upa, tá bom. Aqui tá tudo bem. Aí aqui foi um erro. Eu não deveria ter colocado o Surfet, porque eu também não saberia que ele ia colocar essa brabuleta dele. Mas ele acabou colocando e botou meu Lycanroc pra dormir. E ainda por cima depois colocou o Incineroar. Aí eu resolvo trocar pro Empoleon pra tentar levar esse Incineroar. E eu tava esperando que ele ia trocar pro Empoleon, então eu só mandei o Scald. E foi bom até. Tirou muito dessa brabuleta e eu com Ice Beam eu consigo matar ela. Beleza. Aí com o Empoleon carregando, ajudando muito, eu resolvo trocar. Não, eu mando outro Scald. Por quê? Porque Scald é a solução de tudo, mas aí eu fui burro e morri por um Earthquake só. Aí eu resolvo Mega Evoluir o meu Salamence e aqui foi o erro. Eu devia ter um Outrage no lugar de um Dragon Claw. Se eu tivesse um Outrage, eu teria levado esse Garchomp. E se eu tivesse levado esse Garchomp, eu teria ganhado essa rodada. Já um spoiler aí do que aconteceu. Bom, aí o Garchomp vai levar tudo do meu time. Ele leva o meu Surfet, ele leva a minha Volcarona e para finalizar, meu Lycanroc consegue matar, só que depois ele manda Incineroar dele e ele ainda tinha um Umbreon, então não tinha muito o que eu fazer mesmo. Talvez se eu tivesse o Root Rage no lugar do Dragon Claw do Salamence, eu teria levado essa. E se eu tivesse jogado um pouco melhor também. Mas bom, vamos para a próxima rodada que ainda tem rodada por aí, tropa. Nossa, por que eu falei tropa? Ok, vamos para a última partida desse torneio, que é eu contra o Gordão novamente. E aqui foi onde eu joguei mal de novo, mano, eu joguei muito mal nessa partida. Ele começou com esse pocotó, com esse que eu deu, e eu comecei com o Empoleon, mas eu levei uma na boca que eu já senti, chegou até doer. Eu não deveria ter mandado Grasscnot, resolvo trocar pro Upa e acabo perdendo meu gol, porque esse bicho é rápido pra um caramba. E aí depois eu resolvo mandar um Salamence e já mega evoluo ele. Cara, meu Deus do céu, como eu joguei mal nessa partida. E aí ele troca por esse corvo dele. Caramba, esse corvo de metal, que eu sempre esqueço o nome dele. E mandei um fly, né? Porque eu sabia que não ia dar muita coisa. E aqui eu tava tentando usar alguma coisa, não sei. Mas aí eu acabei não sabendo o que fazer e troquei pra Volcarona. Com a Volcarona, ele claramente iria trocar. Então eu troco pro Salamence de novo e ele volta com esse corvo dele. E aí eu resolvo ficar com o Salamence só na base do Dragon Claw. E aí eu consigo levar esse cocorote na base do Dragon Claw com o Mega Salamence. A troco de nada. E aqui eu joguei muito mal. Eu deveria ter trocado o Mega Salamence em vez de ter perdido ele. Mas eu resolvo mandar um Earthquake. Só que eu fui muito burro. Porque eu achei que o Mega Salamence seria mais rápido que esse Kyrex. E ele é. Só que o Earthquake não mata. Depois veio o Lycanroc e eu dei o Z-Move dele e já derrotou esse bicho. E aí veio esse bicho de novo, que foi o que mais me deu trabalho. Mas com o Surfet eu consigo detonar ele. Só que eu só tinha o Surfet. E o que eu resolvo fazer? Eu resolvo mandar um Meteor Assault. Eu derrubo 2 com o Surfet. E aí chega o último dele e ele me derruba. Joguei muito mal. Se eu tivesse jogado bem, eu teria ganhado essa partida aqui. Mas bom,
Agora, vamos ver quem foi o campeão desse torneio e quais foram os colocados desse torneio. O torneio chegou ao fim, muita coisa deu errado, mas ao mesmo tempo muita coisa deu certo. Eu montei um time com Pokémons que eu gosto, que pra mim até que foi bem. E a pontuação final ficou assim: Carreta com 4, Gui com 5, Forte com 3, Agiota com 1, Gordão com 4 e Mano Peppa com 2. No primeiro lugar ficou o Gui com 5. Em segundo lugar ficou o Gordão e o Carreta com 4, porque o celular do Carreta descarregou e eles não podiam continuar a batalha. Então nós resolveu deixar os dois em segundo lugar. Em terceiro, eu poderia ter jogado melhor muitas vezes e ter trazido o primeiro lugar. Até eu tive essa oportunidade, tive essa chance, mas infelizmente eu acabei jogando mal lá na hora. O Mano Peppa em quarto lugar e o Agiota em um lugar com apenas uma vitória. Chegou o momento da print, é de lei, todo final de torneio a gente vai tirar uma print, é de lei, todo final de torneio a gente vai tirar essa print. E no 3, no 2, no 1, toma! Printzona tirada, agora é só brincar aqui, foi muito da hora fazer isso tudo, mano, não acredito, cara, que acabou, deu muito trabalho pra fazer. E esse foi o time aqui que ficou comigo até o final, junto com vocês que ficaram aqui comigo até o final. Eu peço para que vocês deixem seu like, que vocês se inscrevam aqui no canal, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo. É o primeiro vídeo aqui do meu canal, então dá uma força aí, por favor. Bom, muito obrigado, time maravilhoso, time foda. Mano, esse time aqui ficou muito foda. Se eu soubesse usar vocês melhor, prometo que da próxima vez eu vou usar melhor. É isso, falou, fui!